A paz do Senhor, queridos irmãos. Deus abençoe você nesta hora, neste dia lindo. Bem, quero tratar de um assunto maravilhoso e quero ir direto ao ponto. Bem, o perigo do estado do repúdio. Amém? E a questão da carta do divórcio. Tá bom? Vamos lá. Mateus, capítulo 19, versículo 3, diz assim: escute. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Uma pergunta que eles fizeram, não é? O que é repúdio? Né? Por qualquer motivo, um repúdio. Né? Bem, por que hoje em dia fala-se muito sobre divórcio, mas ninguém fala sobre o repúdio? O repúdio é um estado não legalizado de separação, tá? E a carta de divórcio era a conta a acertar. Amém? Então, enquanto a pessoa não tem a carta em mãos, ela não tem nenhum acerto, né? Lembrando que antigamente, para ter essa carta, demorava um pouco. Por isso que a pessoa ficava em estado de repúdio e não poderia casar-se com outra pessoa no estado de repúdio, tá bom? Então vamos lá, a respeito desse assunto aí. Versículo 4 de Mateus 19, grave isso, amém? Grave aí. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Por que vocês quebram a monogamia pelo repúdio? Né? Não foi assim no princípio. Jesus está quebrando o repúdio. Amém? Então o que acontece? Ele disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Bem, então aqui, nesse 6, né, nós vamos entender algumas coisas. Então não é possível ser uma só carne com seu cônjuge se a pessoa ainda está ligada pela lei a outra pessoa. Em repúdio. Repúdio é a carta, vocês ainda são casados na lei. Você está ligada a outra pessoa pela lei. Então você não pode ligar-se a outra pessoa porque você já está ligada naquela pessoa. Mas quando você se desligar daquela pessoa, você está livre. Aí muitos ficam falando assim, mas por adultério se separou, a pessoa que adulterou não pode casar. Mas a pessoa sofrida, a pessoa que sofreu pelo ato, ela pode casar. Não. Não é assim. Quem fez, fez. Não tem perdão? Não. Não tem como continuar? Não. Então, realmente, infelizmente, vai ter que haver separação. Houve a separação, os dois estão com papel nas mãos, então, acabou o assunto. Cada um tome sua vida. Novo recomeço. Entendeu aí ou tá difícil? Então, vamos prosseguir o 7. Disseram-lhe eles:
Então, por que Moisés mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eles fizeram uma pergunta para Jesus. Disse-lhe ele, mas me entendem? Jesus disse agora, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Então veja, que Jesus volta lá no princípio. E veja também que Jesus conserta um erro teológico. Que erro? Eles falaram assim, Moisés mandou da carta de divórcio e repudiar. Jesus falou não. Veja o versículo 7 e 8. 7 é eles tentando enrolar Jesus. E o 8 é Jesus consertando o erro. Veja, por causa da dureza dos vossos corações, permitiu repudiar. Olha o que Jesus falou. Repudiar foi permitido. Quer dizer, repúdio, né? Repúdio. Foi permitido o repúdio. Foi permitido o estado não legalizado de separação. Porque senão os dois vão morrer. Né? Porque aqueles homens daquela época eram muito duros, eram muito maus. Batiam nas mulheres, era mal. Se as mulheres errassem um ponto da comida ou por algum motivo saísse da porta da casa para fora, olhasse torto, é complicado, irmãos. Complicado. A vida da mulher antigamente era muito complicada. Mas Jesus veio mudar tudo isso. Então veja, escute aí. Então eles falaram, Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar. Jesus falou, não. Pela dureza dos vossos corações, foi permitido. Por causa daquela situação lá, foi permitido repudiar. Não foi divorciar. Foi permitido repudiar. Um tempo, né, não legalizado de separação. Para vocês verem realmente o que vocês querem da vida. Se querem prosseguir com a pessoa ou não. Se não, então dali mesmo entra-se com pedido de divórcio. Amém? Os irmãos ainda não entenderam? Vamos prosseguir. Deuteronômio 24, versículo 1 ao 2. Quando um homem desposar uma mulher e ela estiver consigo e acontecer que ela deixe de achar graça aos seus olhos, por ele ter descoberto nela algo impudente, e escrever-lhe um certificado de divórcio, olha aí, viu como era antigamente? E lo entregar na sua mão e a despedirá de sua casa. Então, primeiro vem aqui essa parte. Escreve a carta, põe na mão da mulher e diz, tchau. Com todos a parte dos seus bens escritas ali. Por isso que antigamente eles prefeririam, né? Eles faziam com que esse divórcio demorasse. Por isso que os homens tinham 2 mulheres, 3, e sempre essa sofria. Ela esperava a carta sair, por quê? Porque a carta saindo, sairia os bens do marido também, metade dos bens e tal. Ela saía com a parte dela. Então eles não queriam gastar dinheiro com isso aí. Então é muito melhor pagar alguém para segurar a carta. Deu para entender, não? Então, o que eles faziam? Escreviam um certificado, Deuteronômio 24, do 1 ao 2, e mandava elas cair fora. Bem, repúdio é o estado não legalizado de separação. O que é divórcio? Divórcio é o ato da separação legal, no qual o certificado é expedido, a folha é feita. Por isso, quem está sem o certificado está em repúdio e não pode casar. Repudiado. Deu para entender? Por isso que a Bíblia está corretíssima
Deuteronômio 24:2 diz: e tendo saído da casa dele, poderá tornar-se mulher de outro homem. Está escrito aí, meu irmão. Deuteronômio 24:2. Dê uma olhada. A pessoa com certificado nas mãos, ela poderá ser mulher de outro homem. Está escrito aí na Bíblia. O problema é que os homens, eles não têm paciência para estudar. Só isso. Eles preferem ouvir de outra pessoa. E às vezes a pessoa que está falando lá nem cita os versículos que estou dizendo. Em uma sistemática. Mas amém. Vamos lá, né? Vamos lá. O tempo é corrido. Escute. Então eu falei de Deuteronômio 24:2, que ela pegava o certificado e poderia tornar-se mulher de outro homem. Está escrito aí. Bem, então Mateus capítulo 5, do versículo 31 e 32, diz assim: também foi dito, quem repudiar sua mulher, vírgula, dele carta de divórcio. Quem disse isso? Jesus. Mateus 5, 31 e 32. Ah, irmãos, pelo amor de Deus, o negócio está tão fácil, né? Mas Jesus falou, também foi dito, quem repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Quer dizer, vocês estão separados de corpos, não dá mais? Você vai ficar em repúdio fazendo besteira por aí? Não. Libere essa pessoa, pelo amor de Deus. Pare de fazer ela sofrer. Deu para entender? Então, dê-lhe carta de divórcio. Dê-lhe carta de divórcio. É simples demais isso. Todo mundo falando tanta coisa. Olha o Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casasse com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então veja, o caso aqui é repudiar sua mulher por qualquer coisa. Ou repudiar não tendo motivos. E casar com outra. Então não é... Aqui não está dizendo é aquele que divorciar e casar com outro comete adultério. Não tem nada a ver isso aí. Repudiar, irmãos, é uma coisa. Divorciar é outra. Divórcio é a solução para alguns problemas. Eu não estou aqui dizendo que está sendo liberado divórcio. Não. Não estou dizendo. O que eu estou falando é casamento é um só. Mas aconteceu fornicação, adultério e vai se separar, não fique com a carta em mãos. Tipo assim, não fique sem a carta. Tenha a carta em mãos. Deu para entender ou tá difícil? Continuando. Então o repúdio, como nós estamos falando, o repúdio somente é válido diante de Deus quando é causado por infidelidade. Entendeu? Ah, foi infiel. Então vamos fazer o período de estado não legalizado de separação, para não brigar, para não matar um ao outro. E neste período vamos fazer a papelada. É simples aí. Amém? Tão simples. Mas também não autoriza um novo matrimônio sem a carta de divórcio. Deuteronômio 24, do 1 ao 2. Acabou. Simples. Vamos lá. Mateus 19:10. Disseram-lhe seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Tiveram até medo. Pois
né, irmãos, pelo divórcio, né, consideraram que iriam ficar mais pobres, já que o repúdio não poderia separá-lo. O repúdio não poderia separá-lo definitivamente. Então os discípulos eram avarentos em sua ideia. Amém? Pegou aí. Simples, não é? Agora, eu queria que alguém procurasse depois aí que Deus abomina o divórcio. Irmão, para de graça. Malaquias 2,16 diz assim: Deus de Israel abomina ou aborrece o repúdio. Então, Deus de Israel, ele aborrece, abomina o estado não legalizado de separação. Amém? Poucas palavras. Então, o que nós encontramos aqui nessa rincha entre os fariseus e Jesus? Bem, para mais informações sobre os fariseus, você vai ver no capítulo 19 de Mateus, versículo 3 ao 7, havia uma disputa, né, entre as escolas Shammai e Hillel sobre a interpretação de Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Só isso. Esse 19 foi por causa de Deuteronômio. Então, Shammai, né, ele assegurava que algo que ele reprovava. Um exemplo, a mulher. É algo que eu reprove. Se eu reprovar, acabou. Eles ensinavam assim: qualquer coisa você reprova. Qualquer coisa você reprova e manda embora. A escola Shammai era assim. Ou coisa indecente, que é um nome melhor aí, tá? Então significava infidelidade conjugal também. Amém? Qualquer coisa que você casasse com a pessoa e visse que tinha alguma coisa errada ali, você já não... Então era assim eles eram assim. Então a única coisa permissível para o divórcio, né? Para eles era isso. Agora, a escola de Hillel, ela enfatizava a cláusula precedente se não a quiser mais. Eu não quero mais, então vou me separar e pronto. Então veja que são poucas coisas. Jesus falou, não, é por infidelidade. E não pode casar com a repudiada, não pode. É simples demais, né? Então vamos lá. Ele entendia que o homem podia se divorciar da esposa se ela fizesse qualquer coisa de que ele não gostasse, até mesmo se queimasse a comida enquanto cozinhava. Então Jesus claramente ficou do lado de Shammai, mas só depois de mostrar o ideal, né, o original de Deus para o casamento. Então veja, o que acontece para você entender mais aí? Bem, Jesus falou no princípio não foi assim. Quando ele fala princípio, ele vai falar assim, lá no Jardim do Éden não foi assim, Adão e Eva, não foi assim. Eles estavam casados. Não foi só o feijão ou arroz que queimou, ou muito sal na comida, não foi isso. Não houve separação entre Adão e Eva, não teve. Não teve nem repúdio. Os dois continuaram felizes. Agora me diga, por que Jesus insinua lá atrás? Por que o primeiro casal? Por quê? Porque Adão tinha um jardim para cultivar, comer do jardim de tudo que ele quisesse. Ele trabalhava e vivia no mesmo lugar de trabalho. Tinha tudo. Até comunhão com Deus ele tinha naquele lugar. Então ali para Adão é realmente o paraíso terrestre. Bem, depois que houve o pecado, né? Adão e Eva saíram do jardim. Mas ele disse, a culpa é da mulher. Aí a mulher disse, a culpa é da cobra. Depois disso, ele não poderia se separar? Poderia, ele tinha motivos. Mas aí ele não se separou e também, Adão também não... ele não repudiou Eva. Entendeu? Não. Então Jesus vai insinuar, olha, lá no princípio,
Não foi assim. Aconteceram muitas coisas. O pecado veio para a humanidade por causa de um erro. E mesmo assim o casal permaneceu. Por que que vocês, por causa de um arroz e feijão, por causa de discussões, por causa de coisas bestas, querem se separar? Por que não tentar até o fim, né? Mas, lógico, infidelidade, coisas do gênero, isso aí tem que ser conversado. Não tem como perdoar, fazer o quê? Né? Nós vemos aí muitas mortes por causa dessas coisas. Mas, vamos prosseguir. Só mais um texto. Jesus ele encontra a mulher samaritana no poço buscando água. E Jesus fala assim, vai buscar o teu marido, chama lá o teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus falou, disseste bem. Deu para entender agora? O que Jesus está dizendo é, chama o teu marido. Teu marido. Aí Jesus fala, já tivesse 5 e o que tu estás não é teu. Por quê? 5 e o que tu tá não é teu. Por quê? Esse não casou, esse não casou, esse não casou, esse não casou com ela, esse não casou com ela. Ela está ainda ligada ao primeiro casamento. Então, essa mulher samaritana, ela está no estado não legalizado, ela está repudiada. Então, o primeiro marido dela é esse aqui. Então, veja a situação dessa mulher, a ferida, a marca, sendo jogada de um para o outro, sendo jogada de um para o outro. Deu para entender o mistério daquela palavra? Existem pessoas assim, sendo maltratadas e jogadas de um lado para o outro, sem ter nenhum valor. Então é por isso que é necessário estudar a palavra de Deus, porque muita gente está sofrendo. E há um perigo do estado de repúdio e a questão do divórcio que nós estamos tratando aqui. Então fica aí os versículos que deixei para você. Deus abençoe a sua vida. Espero que você que nunca casou, case com uma pessoa bem, né? E que você que está casado, permaneça firme e fiel, faça jejum, oração, ore com a tua esposa, com a tua casa, com a tua família, que vá bem em todas as áreas. Deus abençoe, em nome de Jesus.